Mais. Essa fica bem encaixadinha. Aí. Está ao vivo, né? Uhum. Então tá certo. Então vamos gravar o nosso vídeo, né? Uma boa noite a todos. Que Deus nos ampare, que Deus nos assista. E nós hoje iremos falar sobre a parábola do trabalhador de última hora. Né? Vamos dar uma lida na parábola, que é uma parábola muito bonita, muito elucidativa para todos nós, né? Onde Jesus nos ensinava sobre a lei de amor e a lei do trabalho, o trabalho de aperfeiçoamento de cada um de nós, o que nós devemos realizar, laborar para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E dizia Jesus assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu na madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saindo ainda na terceira hora do dia, e tendo vindo outros que estavam na praça sem nada a fazer, lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. Eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer. E lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, sendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos não trabalharam senão uma hora, e vós os tornastes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, seu senhor disse a um deles: meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a esse último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero, e o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Essa parábola é importantíssima para todos nós, para aprendermos, né, sobre o que nós devemos realizar quando estamos aqui na Terra, né? Assumimos os nossos compromissos no plano espiritual. E quando reencarnamos, nós temos que cumpri-los, né? Adequadamente. Né? Adequadamente. E nós vemos que Deus, como Pai bondoso e amoroso, jamais nos deixou à deriva, né? Jamais nos abandonou, né? Quando ele viu que seus filhos necessitavam de amparo e de assistência espiritual, de esclarecimento sobre a espiritualidade, para que eles não se envolvessem mais em trevas,
e nas maldades, ele nos passou os primeiros ensinamentos da espiritualidade, né? Nos legando os 10 mandamentos da lei de Deus, que nós pudéssemos cumprir aquilo que estava no decálogo, para que nós nos amássemos, para que nós nos respeitássemos uns aos outros, né? Ensinando-nos a lei de amor, para que nós pudéssemos amar os nossos pais, quando Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, né? Não desejeis os bens do próximo. Consta lá dos 10 mandamentos, mas nós, com a nossa cerviz de maldade, sempre voltado para as coisas materiais, preferimos o bezerro de ouro, né? As coisas materiais que são supérfluas. E até hoje nós somos assim. Não mudamos as nossas cerviz. Somos os mesmos, com dificuldade para entender e praticar a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade, né? Ainda nos deixamos arrastar pelo materialismo ferrenho, desde a época dos hebreus até hoje. Mas Deus ainda não nos abandonou. Sentindo que a humanidade caminhava para o degredo da maldade, das injustiças, né? Matando, exterminando criaturas, né? Ele nos envia o amado Mestre Jesus, trazendo das altas esferas espirituais, os ensinamentos de amor, de justiça e de caridade, em que Jesus trazia para todos nós um grande legado, o legado da simplicidade, da justiça, do amor ao nosso semelhante, esclarecendo-nos sobre a responsabilidade que nós temos quando reencarnamos aqui na Terra, né? Aonde Jesus chamando as nossas atenções, ensinando-nos que meu jugo é leve, meu fardo é suave. O jugo, naquela época, Jesus, para fazer as suas parábolas, os seus ensinamentos, ele pegava as coisas do cotidiano, né? As coisas bem cotidianas do seu dia a dia, para nos passar os ensinamentos. O jugo é aquela madeira que eles colocam nos animais, principalmente nos bois, para puxarem a carroça, né? O fardo é a carroça, né? Para que nós compreendamos que esse jugo em que nós carregamos não é tão pesado assim. Nosso fardo que nós temos que carregar é o nosso aprimoramento espiritual, né? Nosso jugo é onde nós estamos presos a esse corpo. Estamos presos ao nosso corpo. E essa prisão, somos obrigados a carregar os nossos fardos, ou seja, a cumprir as nossas provas, a resgatar os nossos deslindes. Para isso, nós temos que ter o quê? A resignação, a paciência, a humildade, para podermos carregar esse fardo que nós próprios criamos em nós, né? São ensinamentos primorosos para o nosso espírito, ainda endividados para com as leis divinas.
Somos trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da 10ª hora, né? Porque os hebreus foram da primeira chamado ao trabalho, da moralização, o trabalho do aprendizado da espiritualidade, na prática do bem, na prática do amor, na prática da união, na prática da solidariedade, mas que, embriagados pelas coisas da matéria, se deixaram arrastar pelos vícios de toda ordem, construindo reinos e mais reinos, longe da moralidade, dos bons princípios. Vêm os trabalhadores da segunda hora, com Jesus, onde nós lá nos encontrávamos, vendo aquele simples e humilde Nazareno, trazendo uma nova ordem para todos nós. Essa ordem de esclarecimento sobre a espiritualidade. A casa do meu pai tem muitas moradas. É necessário nascer de novo para conhecermos o reino de Deus. É necessário perdoar o vosso inimigo enquanto estás a caminho com eles aqui na terra, porque mais tarde fica muito mais difícil, né? E assim, nosso Senhor Jesus Cristo nos auxiliava, né? Dizendo-nos sobre a lei de amor, a lei de justiça e caridade. E é isso que todos nós devemos aplicar na nossa vida. Somos trabalhadores de última hora, mas não é somente para o trabalho da materialidade, é o trabalho da espiritualidade que temos que realizar dentro de cada um de nós. É o labor do nosso aprimoramento moral, do nosso aprimoramento espiritual. Eis o trabalhador da última hora, em que nos chama a razão os momentos em que estamos atravessando neste planeta Terra. Esse momento crucial de transição de um mundo de prova, de expiação para um mundo de espíritos regenerados. Fomos chamados para essa época, fomos chamados nesse tempo histórico de nossas vidas, para que não deixemos para amanhã, mas que possamos realizar no hoje. Quantos exemplos nos vêm à tona, para chamando a nossa razão, para que tenhamos a consciência da execução de nossas tarefas para o bem do nosso planeta. O trabalhador de última hora recebe essas notícias e as aplica, não é? O Senhor nos ensina que não nos preocupemos com as coisas materiais, trazendo-nos outros exemplos, de que nós não sejamos egoístas, que nós possamos aprender a receber o salário do trabalhador fiel. Não importa o tempo que tenhamos laborado, mas o que importa é que nós estejamos despojados desse egoísmo ferrenho, que gera conflitos beligerantes dentro de cada um.
Nós somos guerreiros, porque ainda temos o orgulho e o egoísmo dentro de cada um de nós. É preciso termos a humildade e a simplicidade dentro de cada um. As coisas materiais satisfazem o nosso corpo por um determinado período, porque após a ida ao túmulo, já não nos serve para mais nada. Né? Após a nossa ida ao túmulo e no nosso despertar no plano espiritual, perguntamos: o que laborastes na vossa vida? Qual o trabalho que executastes em prol de si próprio? Né? Quais as riquezas que acumulaste? Não para a satisfação material, mas para o seu enriquecimento de espírito. Onde Jesus dizia: não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Né? Mas que nós possamos acumular tesouros no céu, onde a ferrugem não corrói e nem o ladrão roubam. O que são esses tesouros? É a nossa moral, é a nossa moralidade. É ela que nós devemos trabalhar dia a dia, hora a hora, até encerrar do dia. Né? Para que quando nós despertarmos, né, na nossa emancipação espiritual, ao encontrarmos com os outros espíritos, nós possamos realizar as nossas tarefas em prol daqueles que necessitam também no plano espiritual. É lá que nós, no nosso momento de emancipação, nós nos encontraremos com entidades espirituais. E vamos a socorro de muitas entidades espirituais também. Porque a nossa morada, como dizia o Cristo, não é aqui, é num plano espiritual. Estamos aqui na Terra provisoriamente encarnados. E o nosso trabalho, o nosso labor, é para que nós nos realizemos dentro de nós mesmos. Como dizia um filósofo: conheça-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Será que realmente nós nos conhecemos na realidade? Quem somos nós, matéria? Quem somos nós, carne e osso? O que somos? Somos um agregado de moléculas. E estas moléculas a serviço da nossa sustentação corporal. Né? A matéria precisa ser trabalhada com amor e com carinho. Né? Os princípios inteligentes habitam em nós. Cada célula do nosso corpo. Quando nós os adquirimos, né? Lá naquela massa gelatinosa, quando ela forma-se em granulos, o princípio inteligente passa a habitá-la e desenvolvê-la. É lá que nós vamos encontrar o princípio da vida, em que as moléculas vão se transformando, dando início e etapa à criação dos outros seres. E esses outros seres, nas suas sucessivas idas e vindas, nos reencarnes e desencarnes, eles vão se desenvolvendo, juntamente com os amigos espirituais que os transferem para o plano espiritual e lá elaboram, lá manipulam, lá trabalham essas moléculas e retornam-se à Terra. Esse princípio inteligente vai desenvolvendo, vai se formando os organismos necessários para a composição de um corpo
que tenha todos os seus movimentos, todas as suas necessidades, todos os seus órgãos, para que o espírito possa habitá-lo e executar as suas tarefas na elaboração do seu crescimento espiritual. É o trabalho de cada um de nós, na nossa reforma íntima, no nosso desenvolvimento. Nós temos que aprender a zelar e agradecer a Deus por esse instrumento que Ele nos concede como empréstimo, porque não é nosso. Nós apenas habitamos esse instrumento provisoriamente. E ele está adequado a cada um de nós, para que possamos exercer todas as nossas tarefas em prol do nosso crescimento espiritual. A maior importância que existe é essa, é o nosso aprimoramento espiritual. O que fazemos desse instrumento que Deus nos concede? Como nós estamos nos comportando aqui na Terra? Nas realizações das nossas tarefas para o nosso aprimoramento maior, a espiritualidade, né? Porque quando chegarmos do outro lado da vida, não será perguntado o que fostes, ou como realizou, o que você adquiriu de bens materiais. Não. Como você se comportou moralmente. O nosso diploma maior é a nossa moral, a nossa conduta moral. Esse é o labor que nós devemos executar. Dentro de nós pulsam outros seres microscópicos que estão crescendo e se desenvolvendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o homem, no seu primórdios, ele é apenas instintivo. Mas no seu desenvolvimento, ou seja, no seu labor, no seu trabalho, né, de aperfeiçoamento moral, ele passa a ter, além do instinto, né, utilizar a razão, a sensibilidade. Esse é o seu aprimoramento espiritual. Esse é o seu crescimento espiritual. Né? E nós vamos, assim, na realidade, o que nós vamos fazendo? Nós vamos aprimorando, educando os nossos instintos. Esses instintos nada mais são do que os princípios inteligentes que habitam em nós. Que nós temos que sustentá-los moralmente, educá-los moralmente, aprimorar essas ferramentas espirituais em nossas vidas. São pérolas que Deus depositou em nossas mãos. Por isso que o suicídio é um dos piores crimes cometidos para com a justiça divina. Porque o corpo não é nosso. E de nós depende o desenvolvimento, o aprimoramento desses seres microscópicos, desses seres espirituais que habitam em nós, que é o princípio inteligente. Que nós vamos aprimorando, que nós vamos auxiliando eles no labor do seu aprendizado também. E nós também vamos nos educando, a ponto de quando nós tivermos a nossa razão, os nossos sentimentos bem aprimorados, bem apurados, né? Teremos essas sensibilidades para com todas as coisas, que teremos origem ao sangue, à matança.
Quando o homem tiver essa sensibilidade maior, bem apurada, deixará de praticar o mal, não violentará o direito do seu semelhante, procurará a todos os instantes trabalhar no seu enriquecimento para o crescimento de uma vida maior. Né? Que esse é o nosso destino, de todos nós. E o que procura a espiritualidade? É aliviar os nossos padecimentos, é mostrar os caminhos que nós devemos percorrer sem dor, sem aflição. Né? Buscai a porta estreita, porque larga é a porta da perdição, dizia Jesus. Mas nós nos conduzimos mais pela porta larga, porque achamos mais fácil, né? Não teremos atritos, mas encontraremos, né, nessa largueza das emoções materialistas os nossos padecimentos. Desgastamos-nos as energias. Não buscamos o nosso aprimoramento. Nos deixamos arrastar pelas fantasias da vida. Devemos buscar a fidelidade a tudo o que nos conduz às obras de nosso Senhor e de Deus, nosso Pai Criador. Né? Obremos no bem, na paz, na candura. Busquemos o aprimoramento espiritual, a reforma íntima, né? Onde nós vamos nos aprimorar no labor diário, no trabalho diário, o nosso crescimento espiritual. O homem, a criatura que cresce espiritualmente, ela trabalha não em só seu benefício, mas em benefício de todos aqueles que estão no roteiro de sua vida. A toda a humanidade, né? A toda a humanidade. Busquemos esse aprimoramento espiritual, busquemos o trabalho, mesmo nessas últimas horas do planeta Terra. Busquemos o nosso aprimoramento. Busquemos nos enriquecer nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como esses trabalhadores de última hora. Não percamos tempo. Vamos nos aprimorar, né? Vamos deixar de lado a materialidade e pensarmos mais na espiritualidade. Porque é essa espiritualidade que vai contar quando nos pórticos da espiritualidade nos encontrarmos. Não deixemos para a última hora, né? Não deixemos no momento de agonia de nosso desprendimento do corpo para pedirmos uma renovação, um perdão. Vamos ser antes disso. Vamos começar a realizar as nossas transformações para que não venhamos a sermos pegos de surpresa, porque não sabemos nem o dia nem a hora de nossa partida da terra. Só o Pai assim conhece. Né? Procuremos ser trabalhadores fiéis. Cada um receberá o seu salário de acordo com aquilo que realizou aqui na terra. Né? Jesus dizia: praticai o bem, praticai a caridade,
Praticai a lei de amor. Né? O que é que ele nos pede? É simples. Amai-vos uns aos outros. Né? Só isso, de nos amarmos uns aos outros, aprendemos a perdoar e a não perseguir quem quer que seja, a não termos ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é realizarmos tudo na nossa vida com humildade, com simplicidade, né? Deixarmos de lado as arrogâncias da vida, termos pensamentos de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Estarmos ligados no Evangelho. Como dizia Mahatma Gandhi, jogam-se, queimam-se todos os livros que existem na humanidade. Destruam todos. Mas se permanecer o sermão da montanha, a humanidade nada perdeu. É isso. Destrua-se tudo. Mas que fique os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Como código de amor, de justiça, de fidelidade, né? De esperança, de fé. Nada a humanidade perdeu. Porque o Cristo é o amor. Um Espírito que veio à Terra numa missão de nos confortar as nossas almas. Né? E que nós precisamos desses ensinamentos. Mas mesmo assim, o que aconteceu conosco com os ensinamentos de Jesus? Né? Nós pegamos esses ensinamentos que o Cristo nos deixou. Né? Exterminamos o Mestre, colocamos numa cruz ignominiosa. E aí, perseguimos os cristãos para manter a ordem material no planeta. Era preciso, foi aquilo que o Cristo disse. Não se preocupem, eu enviarei o Consolador prometido. Eu enviarei o Espírito de verdade que irá, Pedro, lhes explicar todas estas coisas que eu estou falando para vocês. Não se preocupem, o Espírito de verdade virá. Passaram-se 2 milênios e o Cristo encaminha para nós a doutrina espírita, esclarecedora, consoladora, nos mostrando que a morte não existe, nos trazendo os ensinamentos de uma nova moral, de um novo conceito de vida em que os espíritos retornam à Terra para nos esclarecer através da mediunidade, dos instrumentos mediúnicos, né, que se manifestaram por todo o planeta Terra. E até hoje as obras espíritas nos esclarecem e nos consolam. Né? Não ficamos à mercê das dores ou das saudades doentias. Desculpa. Ou das saudades doentias. Mas do amor que consola, da saudade com dignidade, da saudade paciência, da saudade resignação. Da compreensão que temos de que os nossos mortos, um dia nós nos encontraremos no plano espiritual. E também nos encontramos quando dormimos, né? Quando dormimos. Isso nos consola, isso nos faz sentir a vida menos pesada, né? E o homem
se consola, se conforma, né? Porque ele sente essa fé robusta. Ele sente uma fé grandiosa. É isso, é a transformação pelo trabalho constante da nossa reforma moral. Né? Não é somente o trabalho para ganhar o pão de cada dia, mas o trabalho da nossa espiritualidade que nós temos que realizar, transformando as nossas vidas para que o mundo também possa se transformar. É preciso mudar o homem. Quem é guerreiro? É quando nós partimos com os pensamentos de guerra, de violência, porque nasce da cabeça do homem a guerra. Os assassinatos, os crimes de toda ordem, está na cabeça das pessoas. É preciso que nós mudemos essa forma de pensar e o Cristo nos traz esse consolo para que nós possamos ter as nossas reformas. Né? E o homem beligerante vive em guerra constantemente consigo mesmo, nessa tortura em busca somente das coisas materiais, dos seus prazeres materiais, e se lança num abismo muito grande. Quando Jesus nos trouxe os ensinamentos sobre Lázaro e o Lázaro e o rico, né? Em que ambos desencarnam, um encontra-se no inferno e o outro nos braços de Abraão. O que está lá no inferno diz: Pai Abraão, manda Lázaro até aqui, faça com que os seus mortos vão até a minha casa, meu lar, e avise meus filhos. E Abraão diz: Lázaro não pode ir até você, né? E teus filhos têm os profetas. Eles que sigam lá os profetas, porque se eu mandar um dos meus mortos, eles não vão acreditar. Se eu mando um vivo, vocês matam. Vocês eliminam, vocês imolam, né? Como Roma queria a todo custo, né, eliminar os cristãos através do circo. Muitos até hoje estão aí resgatando as suas dívidas através de reencarnações dolorosas em corpos uniformes, né? Ensinando-nos a buscar, através do trabalho espiritual de aprimoramento o nosso crescimento. Se nós não quisermos no futuro passarmos por grandes dificuldades, né? Evitando-nos cairmos no materialismo, porque o materialismo é como um paredão. Nos momentos de infortúnio, você não encontra acesso. E aí, você cai no desespero. Quantos e quantos se suicidam por não terem essa fé, por não terem aprendido os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, se deixar arrastar pelo suicídio, né? E do outro lado da vida encontram-se mais desesperados do que nunca, porque criaram um outro mal ainda maior em suas vidas. Né? Se as aflições materiais os atingiram, imagine as aflições espirituais, que são muito maiores, são muito mais tormentosas na vida daqueles que nada creem e que se deixaram arrastar pelo suicídio. Se o homem soubesse trabalhar o seu íntimo, buscando
os ensinamentos de Jesus, ele saberia como suportar as dores, as agruras da vida com uma facilidade muito maior. A vida é difícil, bem o sabemos, né? Consiste de mil e umas dificuldades, sejam elas quais forem. Mas você começa a entender, e nós começamos a compreender, que aquilo passa. Essas dores são passageiras, pois após uma grande tempestade, né, o sol raia de novo. E o tempo fica límpido, a atmosfera mais leve, mais suave em nossas vidas. Mas é preciso ter perseverança. E a perseverança é trabalho. É lutarmos contra os nossos hábitos milenários. É lutarmos contra, trabalharmos para retificarmos aqueles atos exteriores que nós praticávamos em vidas passadas, melhorando cada vez mais na labuta do trabalho santificante, do aprimoramento de nossa espiritualidade. É amar os nossos semelhantes, é nos dedicarmos ao trabalho ao nosso próximo, é que nós vamos conquistando a nossa paz interior. E é nessa conquista que nosso mestre quer de cada um de nós. Não é necessário para nós queremos ser heróis, essas coisas. Não, isso é o trabalho simplório, é o trabalho humilde do nosso próprio aprimoramento espiritual. Né? É como nós lidamos com as criaturas aqui na Terra. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão. É trazer aquele irmão desvalido ao nosso aconchego. Mostrando a ele que ele não se desespere, não. Né? Mas que tenha fé, que tenha paciência, que aquilo passa. Que apenas estamos aqui provisoriamente. E nesse labor, nesse trabalho, como trabalhadores de última hora que aqui nos encontramos na Terra, nesse momento, somos chamados ao trabalho espiritual, de aprimoramento de nós mesmos, do nosso próprio crescimento, modificando toda essa estrutura, né, energéticas que Deus concedeu para nós, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado aqui na Terra. E o nosso aprendizado é isso, né? É o nosso crescimento espiritual. É isso, amar os nossos semelhantes, termos a humildade, a simplicidade, a serenidade, procurar sempre auxiliar a todas as criaturas, que nós temos que tratar uns aos outros com urbanidade. E Deus velará por todos nós sempre, como sempre velou. Jamais fomos abandonados. Estamos aqui na Terra, nesse momento histórico, para o nosso crescimento espiritual. Né? Olhemos pelos olhos da alma e cresceremos para a vida espiritual. Que Deus abençoe a cada um de nós. E assim vamos fazer a nossa prece, que Jesus abençoe a cada um de nós nesse instante. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se, meu Senhor, os teus mandamentos,
que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, no sentimento cristão, a amarmos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos nós. Que assim seja.